Esse é o último vídeo da minha série de 3 vídeos sobre paradas, e dessa vez eu vou falar sobre parada triplas. A ideia desses vídeos é comparar objetivamente, o mais objetivamente que eu puder, ancoragens diferentes para o mesmo uso, né? Então no primeiro vídeo da série eu expliquei a ferramenta que eu estou usando para ser mais objetivo nesses vídeos, né, que é a Serena. Se você não é familiarizado com essa ferramenta, volta lá e assiste o primeiro vídeo, vou botar um link aí. E agora nesse vídeo eu vou focar mais em paradas triplas em móvel, que é uma realidade que faz mais sentido, certo? E aí tem vários detalhezinhos que a gente vai falar sobre durante o vídeo. A gente pode pôr o rugido do leão. Quer filmar isso? Já filmei. Filmou? Ficou bom? Precisa fazer outro? Já tá filmando, viu? Sacanagem. Então vai. Então, para começar, eu queria esclarecer por que a gente faz parada tripla. Por que a gente não faz simplesmente parada dupla, né? Por que isso virou um padrão na nossa escalada? E a resposta é simples. Aqui o exemplo que eu tenho é um dos camelôs que são mais fortes, né? Quanto menor ele é, mais fraco ele é. À medida que ele fica maior, é mais forte. Depois os super grandões ficam mais fracos de novo. Esse daqui é para 12 kN, o que quer dizer que a estrutura dessa peça é feita para aguentar até 12 kN, imaginando uma colocação perfeita. Comparando com a estrutura de uma chapeleta, por exemplo, que é feita normalmente para aguentar 30 kN ou 22 kN, por exemplo, de qualquer forma, ela é feita para aguentar uma carga muito maior do que qualquer freio de camelô, nut que a gente use em proteções, certo? Então, nosso objetivo quando a gente coloca 3 peças é aumentar, não a redundância, porque com 2 peças eu já tenho redundância, certo? Mas aumentar a solidez, a capacidade do meu sistema de aguentar uma carga, seja estática ou um tranco, né, de uma queda. Então, com 3 pontos, eu vou conseguir distribuir a minha carga melhor. Então, eu estou brincando aqui com 3 pontos, o meu foco maior é pensar em solidez e equalização, né, a distribuição das forças. Agora, pensando em distribuição de forças e uma progressão de parada dupla para parada tripla, né, quando a gente falou lá de parada dupla no vídeo anterior, a gente citou o X mágico, por exemplo, com as vantagens e desvantagens que ele tem, e eu queria trazer aqui uma informação que eu estou trazendo de literatura, de novo, tentando evitar a minha opinião nesses vídeos e trazer o que existe de informação disponível. O que se diz é que fazer um X mágico de 3 pontos gera tanto atrito, né, que seria fazer isso aqui, vai gerar tanto atrito entre as pernas do material que eu estou usando, não importa se é cordelete, fita, o que for, que a minha distribuição de força vai ser tão ineficiente que ela não faz sentido, né? Se o meu foco é de ter 3 pontos, é ter uma distribuição de forças eficiente, e eu monto um sistema que o atrito dele com ele mesmo gera atrito demais, uma distribuição ineficiente, eu não posso achar que isso é adequado. Então esse sistema, né, pensar um X mágico em 3 pontos, é considerado inadequado e eu não vou nem incluir na comparação, beleza? Bom, agora falando das coisas que fazem sentido em 3 pontos. Eu acho que o mais clássico é fazer... Assim, eu tô meio aqui fazendo os nomes aqui porque um problema que a gente tem no Brasil é a falta de um nome concreto para as coisas. Então eu vou chamar isso de triângulo bloqueado em 3 pontos, né, que é simplesmente eu conectar 3 pontos, trazer lá as perninhas, tentar manter meu nó fora da onde eu estou trabalhando, beleza? Ver bem a direção da minha carga, né, de onde está vindo meu escalador, e fazer um nó para bloquear. Vamos analisar então? Queria de novo falar sobre ângulo, né? No vídeo anterior a gente falou sobre o que importa e o que não importa sobre ângulos, naquelas ancoragens na parada dupla. E aqui na parada tripla, ângulos também mais ou menos vai ser a ideia de... É um ângulo que eu tenho entre as fitas, que é o padrão,
que daí eu nem vou falar, porque depende do tanto de material que você vai usar. Mas tem um outro fator importante que eu também já falei em um outro vídeo, que é aquela direção secundária que uma carga pode vir, né? Eu montei meu sistema todo pensando numa direção principal, mas existe essa direção secundária, que no caso de uma escalada imóvel de várias enfiadas, né, eu vou estar aqui dando segurança para um segundo que está vindo e depois eu vou dar segurança para um guia. E quando eu estou dando segurança para um guia e ele cai, a gente precisa daí de um ponto que contrapõe essa força, certo? Porque ele vai me puxar para cima e aqui todo o meu sistema está pensando numa força para esse lado. Então, o que normalmente a gente faz para contrapor essa força é usar o nosso peso de corpo como parte do sistema. Então, eu vou me ancorar aqui nessa ancoragem, vou me colocar numa posição boa, né? Às vezes colocar o pé contra a parede e tal, e vou fazer segurança. Se a pessoa cair, ele vai meio que cair no meu corpo, né? Eu vou segurar esse peso. Agora, se eu estou preocupado com uma queda que vai gerar forças maiores, né? Ou uma diferença muito grande de peso entre o SEG e o escalador, um escalador mais pesado que o SEG, ou a possibilidade de uma queda muito grande, né? Coloca uma primeira proteção, depois tem um esticão, poderia ter uma queda que gera uma força maior. Uma coisa que eu posso fazer é, com a corda que eu me encordei, criar um ponto mais baixo, ou se a situação me permite, né? Aqui, putz, é muito difícil eu simular, é claro que seria muito melhor eu mostrar isso numa pedra de verdade, mas nós estamos em quarentena e tá chovendo, então é o melhor que dá para fazer agora, usa um pouco de imaginação. Mas um lugar onde eu tenho uma fenda perfeita, eu poderia, na hora que eu tô partindo para dar segue para um guia, por exemplo, mudar essa peça de baixo para cá e ela me ajudar, né? Então agora sou eu e essa peça para força secundária e essas duas peças para força primária, onde é basicamente só o meu peso de corpo, né? Beleza? Então é isso que eu tenho para falar sobre ângulos. Agora voltando aqui para a análise do triângulo bloqueado, solidez, pô, super boa. Boa. A equalização ou a distribuição de forças, a grande característica que eu tenho dele é que ele, grosso modo, divide a força que vai para os pontos de ancoragem em 3, divide por igual em 3. Claro que, dependendo do ângulo e do comprimento que eu tenho aqui, eu tenho mais ou menos força indo para o outro. Daqui a pouco vai fazer sentido porque que eu estou usando um exemplo tão grosseiro de falar que isso divide em 3, né? Quando na realidade não é bem assim. Movendo em frente, redundância. É redundante, né? Qualquer ponto que sair, o sistema continua no lugar. Eficiência é boa, né? De novo, se você não viu os outros vídeos, o que eu estou considerando para eficiência é a facilidade para montar esse sistema, a quantidade de material que você usa, o quanto que é fácil checar esse sistema e o tanto que é fácil e simples, mesmo considerando um escalador menos experiente, para desmontar esse sistema. Então, montar, checar, desmontar e a quantidade de material. Nesse sistema aqui, a quantidade de material é bem razoável, né? Então é eficiente para isso. Eu tenho esse nó aqui que num cordelete é mais fácil de soltar, mas numa fita, especialmente uma fita de Dyneema fininha, pode ser um ponto de ser mais complicadinho de desmontar. É muito fácil checar, né? Bem simples. Então eu vou considerar que é bem eficiente, especialmente montando um cordelete, a eficiência é boa. E por fim, não extensão, de novo, né, se um ponto solta, eu só tenho um balancinho, uma mudança leve de direção, mas eu não tenho um tranco, ela não estende. O próximo que eu vou falar é o quad em 3 pontos, e aí eu já vou de cara falar alguma diferença, algumas questões aqui, e depois a gente passa a listinha de todos os pontos lá da Serena. Quando a gente está construindo ancoragens imóvel, às vezes a gente tem uma proteção que fica melhor, mais forte que a outra, certo? Bom, primeiro o que faz uma ancoragem, um ponto de ancoragem, né, uma proteção ficar mais forte do que a outra? Duas coisas, o tamanho da peça, né, a resistência dela, como eu falei no comecinho, né, uma pecinha menor, mais fraca, né, a estrutura dela é mais fraca. Uma peça média, daí já fica mais forte, uma peça muito grande começa a ficar fraca de novo. Então isso é um fator, e o outro fator é a qualidade da colocação em si, né? Então vai ser uma combinação de a proteção ficar bem posta e ela ser forte. Então vou imaginar aqui nesse cenáriozinho que eu tenho essa proteção aqui de baixo superior a essas duas aqui, em termos de quanto que eu acho que ela aguenta, né? Ela tá bem colocada e ela é de um tamanho
um tamanho que é mais forte, comparando com essas duas. Então vamos imaginar que aqui eu tenho essa peça que eu tenho e aqui eu tenho duas pequenininhas, né, ou mal colocadas. Para montar o quad, o que eu normalmente vou fazer é clipar as duas peças que eu acho que são mais fracas, ou que aguentam menos carga. Daí eu já vou mais ou menos direcionar ela na direção que vai ser a minha ancoragem. E aqui tem dois jeitos de pensar, né? Um é eu fazer o nó o mais alto que eu puder, desde que isso não crie um ângulo muito aberto aqui. E o outro é pensar que ela fique mais ou menos na altura da outra proteção. Isso é uma receitinha de bolo só para te ajudar a acertar o nó. Vamos ver se eu acertei, né? E aí depois eu faço um outro nó aqui embaixo para travar lá. Ok, ficou bem bom. Bom, a solidez e a equalização nessas ancoragens, elas estão muito interligadas. Então eu vou falar das duas meio juntas para essa, na verdade. O que acontece aqui? A solidez é boa, eu tenho uma ancoragem que é forte o suficiente, e aí a distribuição aqui, ou a equalização, acontece de um outro jeito, ela é mais customizada, né? Então, como eu falei, essa peça aqui aguenta mais carga do que cada uma dessas, né? Então, o que eu faço aqui, quando eu monto um quad, eu tenho, né, de novo, usando aquela comparação meio grosseira, né? Claro que não vai ser exatamente assim na realidade, mas só para ajudar a gente a entender mais ou menos como que as forças vão ser distribuídas nesse sistema, eu boto uma força aqui, uma carga, e vai tanto para cá e tanto para cá, né? Quanto que vai para cada uma? Nesse caso, essa perna da ancoragem vai mandar metade da força que vai chegar para cá, e a outra metade vai ser dividida em dois aqui. Então essa vai receber 50% e cada uma dessas duas 25%. Então eu direcionei a minha carga para a minha peça mais forte, né? Uma maior parte dela para a minha peça mais forte e uma menor parte entre as peças menos resistentes. É claro que se uma peça é tão ruim, uma colocação é muito ruim, eu deveria não usar e procurar alguma coisa melhor, né? Porque eu não quero nada estourando na minha ancoragem também. Bom, deu para entender então? Então a força é boa, a equalização é customizável. Pensando em redundância, também é redundante, né? Se uma peça sai, eu tenho outras fazendo papel. A eficiência aqui já diminui, né? Já tenho mais 2 nós para fazer, eu posso errar aqui, precisar reajustar nó. Checar é fácil, desmontar também, né? Eu tenho talvez desmontar 2 nós depois, que complica um pouco. Então a eficiência é média. E aí é uma troca que eu estou fazendo entre customizar a minha distribuição de forças com gastar mais tempo para montar esse sistema. E aí, pensando em não extensão, tem uma coisa interessante aqui. Se eu solto esse ponto, eu tenho uma extensão, certo? E essa extensão vai ser limitada por onde eu coloco os meus nós. Agora, se uma dessas aqui de cima solta, eu não tenho uma extensão. Então, bom, por definição, eu posso dizer que ela não é não extensível. Existe um jeito dela falhar que ela é extensível, beleza? Bom, até agora eu falei dessas ancoragens que são mais simples e agora eu vou falar de umas que são mais compostas, né? Eu vou fazer uma combinação de ancoragens. Existem inúmeras formas de fazer uma ancoragem tripla ou quádrupla, quíntupla combinada e eu vou mostrar aqui um jeito, porque se eu for mostrar todos o vídeo vai ficar gigantesco e assim, vai ficar muito abstrato e na verdade eu acho que com as ferramentas que você já tem e com mais algumas dicas aqui que de repente eu estou incluindo na sua caixa de ferramentas, você vai conseguir, né, avaliar cada uma no lugar que ela está sendo aplicada. Então, vou de novo imaginar que aqui eu tenho 2 peças que são mais fracas e uma que é mais forte, beleza? Então eu vou pegar essas duasinhas aqui e vou montar um X mágico nelas. E aí agora eu criei como se fossem 2 pontos, né? Então num dos pontos eu vou clipar uma fita, que vai clipar no outro também. E aqui eu vou montar um triângulo bloqueado. Poderia ser um quad, enfim, poderia ser várias coisas. Eu acho que montar um outro X mágico aqui, a gente vai jogar as extensões, né, uma extensão para um lugar que a gente não quer. Então, sim, vê aí, eu não vou dar minha opinião. Bom, para esclarecer o que é uma ancoragem combinada, né, eu estou falando de ancoragem combinada quando eu monto mini ancoragens para formar um sistema com mais complexidade. Então aqui é como se fosse uma mini ancoragem
que depois eu combinei com uma outra ancoragem, né, usando sistemas diferentes. Então aqui eu tenho um X mágico e aqui um triângulo bloqueado. Como é que fica nesse caso, né? Agora, em termos de solidez, também legal, e distribuição de forças, né? A equalização é boa, e aqui, na verdade, eu consigo otimizar, né? Se eu começo a ter mais peças, eu consigo jogar quanta força eu quero em cada peça de uma maneira bem mais precisa. Essa ancoragem que eu mostrei aqui, ela é redundante. Normalmente quando a gente faz uma ancoragem combinada, ela tende a ser redundante, mas tem um jeito de eu fazer ela não redundante, que seria o caso de eu combinar 2x mágico, por exemplo, e aí se eu corto uma fita aqui, por exemplo, a coisa toda se desfaz. Ela tem um certo nível de redundância, mas ela pode, assim, por definição, ser não redundante. Agora, isso vem com um custo, né? Quando eu penso lá em eficiência, putz, é a menos eficiente, né? Dá um trabalho, eu gasto mais material, demora mais por fazer, é mais complicada de checar, desmontar também dá mais trabalho. Então, é essa troca que eu faço né, troco eficiência por solidez e uma equalização melhor. Beleza? É basicamente isso que acontece com a maioria das ancoragens combinadas. Bom, queria reforçar outra vez que não existe uma ancoragem necessariamente melhor do que a outra. Existe uma ancoragem que vai funcionar melhor para um momento, né? E o importante é a gente saber usar o nosso bom senso para avaliar o que é mais conveniente, mais seguro para a gente em cada situação. Eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco mais de clareza ou tirou algumas dúvidas suas e espero que tenha sido útil, por fim. Toda vez que eu faço um vídeo desses, eu sento a bunda, estudo e aprendo algumas coisas novas. E essa é uma das coisas que me motiva a fazer isso, né? Eu gosto de aprender escalada e por isso que eu gosto de compartilhar conhecimento também. Então, se esse vídeo acrescentou alguma coisa para sua caixa de ferramentas, que foi útil, que foi legal, relevante para você, passa para frente, mantenha o fluxo de energia, compartilhe isso com outras pessoas. A gente se vê no próximo.